Das crianças, para receber a oração. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas depositadas aqui no teu altar. O Senhor seja abençoando a vida de cada pessoa que pôde contribuir, aqueles que não puderam também, Pai. O Senhor sabe, Deus, o coração de cada um. E o que importa é que entregamos com alegria, Pai. Que o Senhor esteja derramando chuvas de bênçãos sobre a vida de cada irmão presente nessa noite. Que o Senhor esteja abençoando a mensagem que ouviremos daqui a pouco. Nós pedimos também pelas nossas crianças que estão aqui à frente, que irão descer também agora para a salinha. Que o Senhor esteja abrindo o coração delas, abrindo a mente para que a semente possa ser plantada, Pai. E plantada em boa terra, para que possa florescer, frutificar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Eu gostaria de convidar aqui à frente a irmã Fátima. Por favor, irmã. Nossa secretária vai passar para a irmã agora o certificado infantil, né? Nossa querida secretária está te passando. Vamos na foto aí, aproveita, tira a foto, só um pouquinho, tá? Tira a foto da irmã Fátima. Tem alguém tirando? Já? Ah, tem. Vou tomar. Vamos fazer o que nós geralmente fazemos. Louvado seja o nosso Deus. Intervenção divina é o tema da mensagem dessa noite, para os corações dos irmãos, assim como foi para o meu. A intervenção divina, ela está baseada em Ezequiel 36, os versos 26 e 27, que nós iremos ler agora. Ezequiel, capítulo 36, 26 e 27. Logo que estiver na projeção, já podemos ler. Diz assim a palavra de Deus: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os obedeceis. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Santo, santo, santo é o Senhor. Este é o momento, Deus, da entrega da tua mensagem. Os versículos já lidos, trazendo à nossa atenção a preocupação que sempre o Senhor teve e ainda tem, por todos aqueles que ainda estão perdidos, com aqueles que, mesmo já tendo conhecido Cristo como Salvador, ainda continuam, Deus, num estágio de mornidão, fraco espiritualmente, desanimados, devido a tantas pressões que esse sistema nos impõe. E eu sei com toda certeza que o Senhor é misericordioso e a mensagem dessa noite, certamente, ela vai alcançar os corações
com o intuito de fortalecê-los, de trazê-los para mais perto do Senhor, e bem como alcançar aqueles que ainda estão perdidos sem Jesus. Fica conosco, Pai. Faça, por favor, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor faz e tem feito em nossos corações, que é transformá-lo, operá-lo, transplantá-lo, se for preciso, Senhor. Fica conosco, Senhor. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Intervenção divina. É interessante que no colégio, durante o ano, os professores também têm o que é chamado de intervenção pedagógica. Quem é professor que sabe. Os professores precisam mapear os alunos, observar aqueles que estão mais fracos, para que haja uma intervenção pedagógica, para que eles possam ser ajudados naquele ponto, naquela disciplina que estão com dificuldade, não é? Em alguns casos, o professor precisa visitar a casa da família onde mora aquele estudante, aquela estudante, para ver o que está acontecendo. Muitas vezes o problema está vindo lá de trás da família. Muitas vezes o aluno vai para a escola com fome, porque não comeu nada o dia todo, está esperando a merenda da escola. Como que uma criança, um adolescente desse vai ter condições de ter um bom aprendizado, ter facilidade de aprender química, física, matemática, português, isso? Então existe a intervenção pedagógica. O tema dessa noite é a intervenção divina. Muito mais que nas escolas públicas, Deus tem olhado para o povo na terra e percebido que há necessidade de uma intervenção direta do Criador para que haja então uma mudança significativa. O texto já lido, ele trata de uma situação que a nação de Israel vivia. O coração endureceu, partiram para a apostasia, para a idolatria, afastaram-se de Deus, mesmo conhecendo Deus que eles serviam. E aí a intervenção de Deus divina, ela acontece quando o texto começa a nos dizer: dar-vos-ei coração novo. Note que não é vendido, é de graça. Deus propõe essa intervenção gratuitamente para todos aqueles que quiserem. Mas interessante porque essa figura de linguagem pedra. Imagine os irmãos, vamos pensar aqui, por que coração de pedra? Por que será? Você já conversou com uma pedra? Nem adianta conversar com ela. Você pode ter tocado numa pedra. Quantos de nós não já tocamos numa pedra? Mas a pedra não é capaz de sentir nada. Ela é fria, dura. Ela não é capaz de sentir, de esboçar reação nenhuma. É uma pedra. Quando o profeta ele faz alusão ao nosso coração usando a pedra, então ele está mostrando ali a condição que estava o coração da nação israelita quando necessitou de escrever os versos que acabamos de ler. Essa condição espiritual do povo, de um coração de pedra, não era apenas porque tinha um coração mau, não. Passaram a ter um coração insensível, incapaz de sentir o toque de Deus. Por isso ele colocou nessa figura de linguagem a pedra. Na intervenção divina, Deus está percebendo a incapacidade do ser humano de por si só mudar, e nós não somos capazes de por si só mudar. Tem que haver uma intervenção divina, tem que acontecer aquele momento singular na nossa vida, que o toque de Deus vai transformar em nós aquilo que está nos impedindo
de enxergar a verdade, de enxergar aquilo que Deus requer para nós. E hoje lá fora, no mundo, as pessoas estão exatamente assim, com esse coração de pedra. São incapazes de ser comovidos com a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho chega, mas bate no coração de pedra e volta. Não tem como penetrar. Essa insensibilidade deles é muito grande. É muito grande. Mas a intervenção divina está acontecendo a todo momento. Muito mais agora no século XXI. Não precisamos ir longe. Os meios de comunicação através das mídias alcançam pessoas de longe, de países distantes, lá no outro continente. Há experiências de pessoas que falam que aceitaram Jesus porque ouviu uma mensagem de alguém que pregou lá em outro país e ele por acaso teve acesso àquele momento e a mensagem chegou e conseguiu alcançar aquela pessoa. A mensagem alcança, mas como uma semente que você joga num solo de pedra, ela não consegue brotar, ela morre. A semente do Evangelho seca. Na hora a pessoa fala, puxa vida, que palavra bacana, aquele pastor pregou, aquele moço pregou, aquela mulher pregou. Sim, na hora parece que dá aquele impacto, mas logo ela murcha e vai secar. Jesus chegou a falar isso numa parábola dele, a parábola do semeador. O povo de Deus, o que tem mais feito, irmãos, é semear o Evangelho. Os irmãos, o louvor acabou de semear aqui agora. As mensagens cantadas são sementes no reino. Os que estavam aqui, que ouviram, os que vão ouvir através do YouTube também. Sabe por quê? Ferramentas que Deus está usando para a intervenção divina acontecer em diversos lugares, nas mais diversas faixas etárias de idade. É verdade. Crianças, adolescentes, adultos, idosos estão recebendo. Porém, queridos irmãos, o texto fala no verso 27 que Deus não só prometeu dar o coração, mas também o Espírito. Note que o verso 27 diz: e porei dentro de vós o meu Espírito, note bem, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, os observeis. Deus não dá apenas um coração de carne agora, substituindo aquele de pedra. Agora o Espírito dele precisa estar lá. O Espírito é vida. O coração de carne continua sendo um coração de carne, sem Espírito ele está morto. A pessoa sem Jesus, mesmo que ele já conseguiu alcançar um coração mais receptível, mas agora ele precisa do Espírito de Deus para conduzir a vida através dele. E aí sim ele vai conseguir enxergar os juízos de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças do nosso Deus. E cada vez mais, irmãos, tem sido difícil alcançar corações para Jesus. Haja vista que a igreja vive Três Marias, começa amanhã no jejum de 30 dias, oração e jejum. Oração e jejum. Sabe por quê? A transformação de Deus, a intervenção de Deus começa de dentro para fora. De dentro para fora. A igreja precisa estar fortalecida. A igreja precisa estar de fato sensível ao toque de Deus, para então poder exalar esse perfume de Cristo lá fora, para então poder lá fora ter coragem de anunciar a salvação. Nós não somos capazes de dizer quantas pessoas serão salvas em Três Marias. Nenhum de nós tem esse número. Sabemos que a vontade de Deus é que todos os Três Marias sejam salvos. Digamos que Jesus voltasse hoje, que bênção seria que todos pudessem subir. Todos. Mas nós sabemos que isso não será possível, por causa do coração endurecido, por causa da falta do Espírito de Deus para conduzir a pessoa no caminho.
O terceiro ponto, essa intervenção divina, ela tem atuado no seio da igreja, não só lá para os perdidos. Deus nos dá a chance de remover de nós aquilo que por alguma razão esteja nos atrapalhando, a perceber com mais expressividade o toque dele em nossa vida. É um perigo nós nos tornarmos insensíveis ao toque de Deus. Quando nós achamos que o pecado é tão pequeno que Deus não vai ligar, então nós continuamos nele. Já começamos a ficar insensíveis ao toque de Deus. Mesmo que o Espírito de Deus te incomode, olha, não está legal isso aí, né? Mas Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar. Ele passa um pano por cima, um pano quente, né? Não passa não, irmãos. A intervenção divina, ela tem acontecido no seio da igreja, justamente para preparar as ovelhas, preparar o terreno, ter uma estrutura para receber os que vão chegar. Ter estrutura para poder perdoar aqueles novatos que vão chegar, que ainda vão estar no leitinho espiritual. E nós que já estamos no alimento sólido, ter estrutura para perdoá-los, para aceitá-los do jeito que eles vierem. E não é fácil, muitas das vezes temos dificuldade, não é? Então essa intervenção divina, primeiro, é dentro da igreja. Deus começa a nos lapidar, a nos mostrar onde o procedimento cirúrgico divino vai precisar passar. E olha, são tantas áreas da nossa vida. Podemos olhar para nós mesmos, para a nossa família, e dizer, meu Deus, é verdade, eu preciso melhorar nesse aspecto. Eu preciso dessa intervenção divina na minha vida. Pessoas que falam, pastor, eu não estou encontrando tempo para orar. É o trabalho, é isso e aquilo. Quem sabe você precisa ir nesse ponto? Ter uma vida mais de oração. Ter uma vida de oração. Fazer um propósito com Deus. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser um servo do Senhor que ora mais. Tem orado pouco. Quem sabe a intervenção divina na sua vida é para te melhorar enquanto filho, enquanto esposo, enquanto esposa. Não sei, você vai poder responder. De repente aqui na igreja nós somos tão educados, né? Com a nossa esposa, com nossos filhos. Chega em casa, a coisa muda. Palavras, né? Que possam machucar o cônjuge, o próprio filho. A intervenção divina pode começar por aí. Os cortes que Jesus vai fazendo. Já ouviu a expressão que a Bíblia é o bisturi na mão de Jesus para transplantar corações? É cirúrgico. Tem coisas na vida que nós vamos precisar de cirurgia, irmãos. Imagine que você vai ao médico e você, quem não tem medo de passar por uma mesa de cirurgia? Todos nós temos, né? Ficamos temerosos, mas imagine que você vai ao médico, e aí o médico, depois de fazer alguns exames, percebe que você tem lá um nódulo, um tumor, que seja, e não tem remédio que vai te curar aquilo. O médico diz, olha, tem que, o procedimento aí é cirúrgico. Há casos que o médico diz, você não vai nem em casa, você vai ficar aqui uma vez, eu preciso te internar, a sua situação é gravíssima. E a pessoa passa por aqueles momentos do procedimento cirúrgico e vai para casa e melhora, porque tirou dele o que estava incomodando. É isso que Deus quer fazer essa noite, queridos irmãos. Deus quer cortar em você aquilo que não pode mais continuar, que está te tornando uma pessoa de repente amarga em casa, que está te tornando uma pessoa triste, depressiva, muitas das vezes uma pessoa ignorante, né? O jeito de tratar a esposa, o esposo, os filhos. Pode conversar num tom normal, não há necessidade de gritos, né? Respostas que magoam. Isso tudo enfraquece a igreja, e Deus sabe disso. Então, quando Ele fala que vai colocar um coração novo, nesse quesito também nós precisamos buscar de Deus esse coração novo. Senhor, me ajuda a mudar. Eu amo meus filhos, mas eu tenho tratado eles com tanta rispidez. Eu amo meu esposo, mas eu tenho dado umas respostas
tão cheia de ferraduras, e tem resposta que não vai com um pé só do cavalo, não vai com os quatro com a vida. Pá! Os quatro batem, joga longe, né? Quando a pessoa assim, você já deu a capancada, sem necessidade, né? Problemas, irmãos, todos nós temos e ainda continuaremos a ter durante a nossa vida aqui nesse planeta. Mas isso não justifica não buscar de Deus a intervenção divina para melhorarmos. Quarto ponto agora, falando dos perdidos. Quem são os perdidos? Aqueles que Jesus disse que viria para buscá-los e salvá-los. Sim. Note que agora a igreja está preparada. A igreja já passou por uma intervenção divina. A igreja agora está pronta para ir socorrer, para ir atrás dos perdidos. Agora sim, o que nós vamos precisar? Vamos precisar colocar em prática o verso 27. Que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. No estatuto de Deus, eu quero convidar você, os dois últimos versos do capítulo 28 de Mateus, está ali parte do estatuto de Jesus para nós. Portanto, ide, vai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, note bem, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Para nós orientarmos as pessoas a guardar aquilo que Jesus mandou, nós temos que estar guardando também. Como nós vamos pregar para alguém uma coisa que nós mesmos não fazemos? É incoerente. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os perdidos estão lá fora, mas os achados, os salvos estão aqui dentro. Precisamos ir, precisamos levar a mensagem urgente de salvação. Precisamos. Ainda faz parte do Estatuto de Deus, Atos capítulo 20, versículo 20. Note bem, faz parte dos mandamentos de Deus, dos estatutos dele para nós guardarmos. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, onde? Pelas casas. Mensagens como esta que está sendo pregada aqui do púlpito dessa congregação, desse templo, dessa igreja, são necessárias e vai continuar até Jesus voltar. Mas lá fora tem espírito também. As pedras não vão falar. Os perdidos estão lá fora, eles não estão aqui dentro. Temos que ir lá. Quantos visitantes nós temos hoje? Visitantes não crentes, quero dizer. Você pode me dizer quantos visitantes, tirando a Vitória? Eu creio. Deu para perceber? Os perdidos estão lá fora. Precisamos ir lá. Ainda, no quinto ponto agora, essa mudança que vai acontecer nos perdidos, através da igreja de Cristo, que Cristo mandou que nós fizéssemos esse trabalho. Nesse quinto ponto, o Espírito Santo de Deus é quem vai garantir que aquele ou aquela perdida seja alcançado, seja convencido. Por mais que eu fale bem ou mal, não vou conseguir convencer o homem do pecado. O Espírito de Deus vai. O Espírito de Deus vai. Porém, dentro de vós o meu Espírito, e esta garantia da santificação é que vai levar a igreja e agora os novos que estão chegando a caminhar cada dia mais buscando a santificação, buscando não retroceder, não permitir que o coração endureça de uma pedra novamente, não permitir que o coração não consiga perceber o toque de Deus na vida dele mais. É buscar todos os dias, irmãos, a santificação. Nós precisamos buscar todos os dias. É o terceiro passo da salvação. Por último, não menos importante, no sétimo ponto, aliás, no sexto ponto, a aplicar o que foi ouvido da palavra de Deus em nossa vida.
Será que você vai lembrar amanhã, segunda-feira, do que foi pregado aqui hoje? Será que nós vamos lembrar? Note bem, vamos comparar algo aqui. Imagine que você escolheu na Netflix ou em outra plataforma lá um filme para assistir. Esse filme teve a duração de 2 horas. Você assistiu do início ao fim. Você vibrou com o filme é muito bom, eu recomendo, o filme é bom. Digamos que você viu esse filme hoje. Amanhã você vai encontrar com seus colegas, com seus amigos, parentes. Olha, já viu o filme Quarto de Guerra? Ah não, eu recomendo. Olha que lá no filme teve isso, teve aquilo, você viu ontem. A mensagem de hoje, será que vai estar vívida no seu coração amanhã para falar desse ponto importante na vida de cada ser humano, especialmente os perdidos, precisam ser encontrados, precisam ser transplantados por Jesus. Se você ouviu a palavra e levou no seu coração, colocou ela, amanhã você vai lembrar. Mas se ela não tiver entrado no seu coração, amanhã você não vai lembrar dessa mensagem. Nem que foi em Ezequiel 36 que foi pregado. Notou? Nós temos facilidades de guardar coisas que não teria tanta necessidade, mas o primordial, o mais importante, muitas das vezes, passa despercebido por nós. E não fica no nosso coração. Não fica. O apelo desse sermão, eu tinha programado aqui cantar uma música, mas não estou em condições no momento de cantar essa música. Por motivos pessoais, mais emocionais, eu não posso cantá-la hoje, mas eu vou fazer o apelo assim mesmo. Esse apelo, creio que vai ter mais efeito para aqueles que vão ouvir a mensagem pelo YouTube. Glória a Deus. Todos que eu estou olhando aqui já são de Jesus. Pensa, maravilha, né? Mas eu farei o apelo a si mesmo. Primeira parte do apelo. Olha para a sua vida. O que você encontrou hoje através dessa mensagem que você refletiu e pensou, eu preciso mudar nesse ponto. Olhe para dentro da sua vida. Enquanto filho, esposo, esposa. Caso você tenha encontrado alguma coisa que precisa ser mudada, precisa passar pelo procedimento cirúrgico de Cristo, ore a Deus. Permita que Deus hoje faça a cirurgia em seu coração. E a segunda parte do apelo vai para aqueles que estão ou que ainda estarão ouvindo essa mensagem através do YouTube. Se você entendeu que precisa ser transformado, transplantado, para que Cristo possa fazer parte da sua vida e para que você possa ter a certeza da salvação, em nome de Jesus, aceite a Cristo hoje como seu único e suficiente Salvador. Procure uma igreja evangélica séria. Procure o seu pastor ali. Ele vai ter o prazer de receber o irmão, a irmã, para te apoiar, para te dar todo o suporte que você vai precisar na caminhada com Cristo, agora nesse início de conversão. Eu peço a Deus que essa mensagem de fato alcance corações que precisam ser quebrantados, que precisam ser transplantados. Em nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, Tua palavra foi pregada, foi exposta, e agora o restante é com o Senhor. Porque convencer o homem do pecado é só o Senhor que convence. Eu peço ao Senhor perdão se por alguma razão não consegui transmitir a Tua palavra da forma como o Senhor desejava. Mas em nome de Cristo Jesus,
Eu peço por todos que já ouviram, os que estão aqui, os que estão de longe, os que ainda irão ouvir, ó Deus, em nome de Jesus, que haja salvação, que haja, Pai, restauração de vidas, que haja, Pai, transformação da mentalidade, do coração. Fortaleça a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude a vencer os nossos medos, muitas das vezes as nossas fraquezas, Pai. Oh, Pai, somos tão errantes, pequeninos diante de Ti. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai, por favor, visite, Pai, cada membro desta igreja, cada servo do Senhor. Visite Marcelo agora, Pai, onde ele estiver. Acalma o coração do seu filho. Dê a ele a certeza de que o Senhor está cuidando e vai cuidar de tudo. Abençoe a viagem do pastor Enéas, da Raquel, do Danielzinho, para Belo Horizonte na terça-feira. Seja com eles, Pai. Não permita que nada de mal aconteça aos teus filhos. Te peço, Deus, também pela Vitória, essa jovem, e também, Deus, sempre que pode, está aqui em nosso meio. Ela não está aqui por acaso, certamente o Senhor tem falado ao coraçãozinho dela. Eu possa visitá-la neste momento também, a Camila, o Paulo, todos os familiares dela. Que haja salvação naquela casa, Senhor. Fortaleça a Vitória, não deixe ela desanimar e caminhar com o Senhor. Obrigado, Pai, pelos nossos irmãos em louvor. Obrigado por cada um que participou, por aqueles que têm participado. Obrigado pelos nossos diáconos que ficaram lá fora hoje. Ó Deus, nesse trabalho tão importante que é de receber os irmãos. Abençoe eles também, Senhor. Abençoe aqueles que estarão viajando. Abençoe, Pai, aqueles que estão enfermos, que estão de luto, como no caso da minha esposa. Ó Deus, eu te peço uma bênção pelo Roberto, meu irmão, que foi acometido dessa doença, Pai, no intestino. Ah, Deus, tenha misericórdia da vida do Roberto, meu Deus. Ah, Senhor, como eu gostaria de ter a liberdade de poder dar um telefonema para ele, dizer o quanto eu amo e o quanto eu gostaria de estar dando um abraço dele hoje. Ah, Senhor, seja feita a sua vontade, Pai, na vida do Roberto, na vida do Messias, na vida do Juarez. Meu Deus, salva meus irmãos, Pai. Salva minha filha, salva meu genro, salva o meu filho Igor. Deus, abençoe a Fernanda, tire aquele coração de pedra do coração daquela moça. Ó Senhor, me faltam palavras para expressar a angústia do meu coração por causa dessas pessoas que ainda estão afastadas. Meu Deus, fortaleça, Pai, a minha espiritualidade, me dê sabedoria para conduzir teu povo aqui. Me ajude, Senhor. Esta oração que eu faço hoje, para todo sempre, em nome de Cristo Jesus, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com antes da igreja e com todo o seu povo espalhado por toda a terra, Senhor, hoje e para todo sempre. A tua igreja diz amém e amém. Um último aviso: pedir os jovens para aguardar agora no fim do culto, porque a Kelly quer falar com eles. Acho que é isso. É isso mesmo? A Kelly quer falar com os jovens, né? Então, os irmãos mais jovens aí, segura mais um pouquinho aí. A Kelly quer falar com os irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma semana abençoada, protegidas por Deus. Obrigado a Ruth, também o esposo nos tocando, ele estava aí, né? Deus abençoe vocês. O Jefferson já está de volta, glória a Deus, não é? Os demais irmãos, Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês.